A Tour do Inter por São Paulo sai melhor que a encomenda. A gente faz 4 pontos de 6 e agora a gente vai encarar um Flamengo em crise e também cuidar de algumas questõezinhas de bastidor no Beira-Rio. Eu vou te contar tudo sobre isso, sabe quando? Depois da vinheta. Fala galera, melhor que encomenda, né? Não poderia ser melhor. Vamos até São Paulo, ficamos com 4 pontos de 6, ganhamos do Bragantino, empatamos com o Santos e agora a gente volta para o Beira-Rio, enfrentar o Flamengo em crise, com o técnico sendo demitido. Outras novidades apresentando aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos primeiro falar do Internacional. O Inter consegue um ponto importante na Vila Belmiro, um ponto importante. Neste momento é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro e agora a gente seca os rivais. Nessa quinta-feira, porque tem muita coisa ainda para acontecer nessa quinta-feira para acabar a 10ª rodada e a gente conseguir fazer um rescaldão aqui do início, né, dos primeiros 30 pontos do Brasileirão. Bota na tela aí, ô Azaf. O Inter é o seguinte, ó, o Inter na verdade ele tá em 5º, tá? Mas é certo que ele vai ser ultrapassado pelo Curitiba ou pelo São Paulo, tá? Ele pode cair para no mínimo a 6ª ou até a 7ª posição, porque é o seguinte, assim, ó, uma vitória do Curitiba faz o Inter despencar então posição na tabela. Ele desce uma posição na tabela e fica em 6º. Agora, um empate ou uma vitória do São Paulo, daí sim, aí o Inter cai 2 posições, porque daí passaria o Curitiba e o São Paulo passariam o Inter. Os dois passariam o Inter e o Inter ficaria em 7º, tá? A verdade também é que o Inter precisa torcer contra uma vitória do Goiás e contra uma vitória do Botafogo, porque na pior das hipóteses, o time do Mano Menezes ele vai terminar a rodada em 8º. Ele pode ser o 8º do Campeonato Brasileiro, daí com certeza ainda a 3 pontos do líder, que é o Corinthians, tá? Mas tudo também depende, obviamente, do jogo do Palmeiras hoje, porque o Palmeiras pode assumir a liderança. O Palmeiras ele pode pegar e ser o novo líder do Campeonato Brasileiro se ele vencer o Botafogo. Então tem muita coisa que a gente pode pegar e armar aí, principalmente na X6Bet, tá? Se a gente tem que ficar de olho nos adversários do Inter, a gente também pode ganhar um dinheirinho com a X6Bet, né? Tem as odds ali, que tá passando aqui do lado, e eu vou te dizer a barbada. Não precisa de cadastro, não precisa de login, só tem que vir aqui na descrição do vídeo, entrar naquele link ali, conversar com os caras e fazer a tua aposta, tá? É uma barbada, é por Pix. Tu vai ali, faz a tua aposta, ganhou, eles te retornam em menos de 5 minutos por Pix também e tá de barbada, beleza? É minha parceira aqui no canal, te diverte. Pro jogo do próximo sábado, o Edenilson tá suspenso, mas volta o Wanderson, né? O Edenilson recebeu o 3º cartão amarelo e não vai jogar contra o Flamengo. Mas a boa notícia é que o Wanderson, que então cumpriu a suspensão lá na Vila Belmiro, tá de volta e com certeza vai ser o titular, tá? De tudo que o Mano Menezes falou na coletiva, a gente pode ter certeza de uma coisa. O Rodrigo Dourado deve voltar ao time, porque o Mano Menezes não vai jogar faceirinho, não vai jogar aberto contra o Flamengo mesmo em crise, né? Então a expectativa é de que o Gabriel e o Rodrigo Dourado façam ali o meio-campo com o Wanderson voltando e aí o Alan Patrick, provavelmente o Pedro Henrique, tá? Provavelmente o Pedro Henrique e aí lá na frente a gente deve ter o alemão, né? A gente deve ter o alemão porque o David, eu vou te contar, né? Não fez uma boa partida lá na Vila Belmiro e tá cada vez mais candidato, né? A gente botar um carimbão de pirata nesse DVD aí, porque a coisa não foi muito boa. Vale lembrar, né? Ele custou 11 milhões de reais para a direção do Inter. Nessa questão toda de valores, de dinheiro e tudo mais, quem se valorizou muito nesse jogo agora, depois dessa última quarta-feira, foi o Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes que faz o gol do empate, o gol que dá o ponto para o Internacional e dá esse alívio na tabela, dá essa tranquilidade de manter a invencibilidade do Mano Menezes desde que chegou ao Inter, não perdeu ainda. E agora tem essa partida contra o Flamengo que é importantíssimo. O Mano, inclusive, que fez o seguinte, o Mano não esqueceu, tá? O Mano não esqueceu da bronca da torcida com esse episódio que a gente teve agora do direito de imagem atrasado, as greves e toda a vaia que anda acontecendo no Beira-Rio em todos os jogos, tá? Para alguns jogadores pontuais, Rodrigo Dourado, Moisés, o próprio Wesley, tá? Tem muita coisa que o Mano tá esperto aí, que a gente vê pelas redes sociais. Agora, o Mano disse o seguinte: primeiro, gente, vamos se unir, vamos tentar transformar o Beira-Rio numa baita de uma
atmosfera ruim pro adversário. Tá? Vamos fazer o Beira-Rio virar um caldeirão e aí depois, se o Inter jogar mal, sim, vocês podem vaiar, vocês podem protestar e tudo mais. Olha, primeira coisa eu gostaria de falar com o torcedor colorado. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente favorável para a gente, um ambiente ruim para os nossos adversários. Então, eu queria pedir primeiro para o torcedor, se depois do jogo nós não fizermos um jogo que lhe agrade, que mereça crítica ou que mereça uma vaia, que ele nos vai, mas que durante os 90 minutos nós precisamos muito dele. É um pedido interessante do Mano Menezes, porque as redes já começaram até a olhar assim e dizer, pô, o Mano tem razão, tá? E tu pode ver que o Mano tem um media training bom pra caramba, tá? Quem deve ficar, meu amigo, é o Mendes, tá? O Mendes fez a sexta partida agora na Vila Belmiro, o Inter vai fazer de tudo para ficar com o Bruno Mendes. Por quê? Porque o Bruno Mendes tem a característica e a identificação que a direção acredita que ele precisa, que um jogador precisa para estar no Internacional. Basta ver que ele fez o gol na Vila Belmiro, ele faz o gol na Vila Belmiro e sai com o punho cerrado, vibrando em direção à torcida do Inter, olhando para a torcida do Inter e fazendo com que a torcida do Inter viesse junto, né? Torcer, não só torcer, mas celebrar aquele momento do empate. Então, o Inter precisa dessa alma charrua, tá? Do uruguaio de 22 anos. O Inter ainda não chegou no valor que o Corinthians quer, tá? Ainda que o Inter tenha estipulado aqueles 3,5 milhões de dólares como teto para pagar o Bruno Mendes, o Corinthians também sabe que precisa se fazer um pouquinho para não aliviar tanto assim a negociação do Internacional com o Bruno Mendes. Por último, rapidinho aqui, ó. Vocês estão ligados que o Flamengo vai demitir o Paulo Souza, né? Deve ter agora, você deve estar falando comigo aqui, assistindo o meu conteúdo, e o Paulo Souza já não é mais o técnico do Flamengo, beleza? Sabe quem é que tá para vir? Tem muita gente falando do Cuca, né? Mas tem um nomezinho bem conhecido aqui do Inter que pode estar de repente pintando. Se for um estrangeiro, pode ser o Kudê. E daí, meu amigo, se for, ó, licença para 2, entrega os tacos, meu amigo. Porque aí a coisa vai mudar de figura muito forte lá na Gávea, beleza? Gente, tamo junto? Então deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto porque à noite tem mais conteúdo do Internacional aqui no meu canal. Valeu?